e hoje nós trouxemos para vocês o resumão da primeira temporada da série Nancy Drew. Nancy tem uma habilidade desde criança e decide perseguir as sombras, o que se torna parte dela. Até que sua mãe Catherine fica doente e morre, assim ela para de procurar na escuridão. Os anos passam e Nancy começa a se envolver com Nick, mas sem assumir um compromisso. Além disso, ela trabalha no The Clown, ao lado de Ace, Bess e a gerente George. Até que no 89º Festival de Verão, Ryan Rudson chega no The Clown após o expediente e George resolve atendê-lo. Ela pede para Nancy levar o pedido para Tiffany, a esposa de Ryan, pois ela ficou esperando do lado de fora, enquanto ele está em uma estranha reunião. Mas após levarem os pedidos, a luz acaba e Nancy decide ver como Tiffany está e a encontra morta. Todos se assustam e são surpreendidos com o surgimento de Nick ao local. A polícia logo chega e interroga todos eles, que se tornam suspeitos. E eles descobrem que Nick já foi preso e cumpriu pena. Além disso, Nancy revela que Tiffany usava um anel no estacionamento, mas não estava com ele quando morreu. Após isso, Nancy vai para casa e assiste a filmagem que fez dos fogos da janela do The Clown e percebe que aparece um fantasma que ela acredita ser de Lucy, uma garota que morreu em um penhasco em Rochway Bay, e sua morte sempre envolveu um grande mistério. Ela divide a sua descoberta da filmagem com os seus colegas de trabalho e suspeita que Ryan pode ser o responsável pela morte da Tiffany, então ela começa a investigá-lo. Ela invade a casa do Ryan, onde ela encontra um amuleto destinado a Tiffany. Já o Nick fica chateado, pois a Nancy não compartilha nada com ele e não quer assumir um relacionamento. Nancy mostra o amuleto para George e encontra um símbolo, que Nancy reconhece ter visto isso em uma coroa. Também acham o endereço de uma médium. Elas vão até lá e recebem uma mensagem para encontrarem o vestido e acreditam ser uma mensagem da Lucy. Enquanto isso, Karen, agente da polícia, encontra a touca de Nancy, que prova que ela invadiu a casa de Ryan, mas decide entregar para o pai dela, Carson. Só que a Nancy chega e vê os dois juntos e não fica nada feliz em ver o seu pai com a amiga da sua mãe. Ela fica revoltada, então sai para procurar o Nick, reconhecendo a importância dele na vida dela. No dia seguinte, o Nick leva a Nancy para casa e encontra um Carson, que pede para que ela fique longe do Nick. Ela percebe que ele foi advogado do Nick e aproveita para vasculhar os seus arquivos. Assim descobre que o Nick foi preso por assassinato e a única testemunha foi a Tiffany, e ela começa a suspeitar do Nick. Além disso, Nancy recebe sinal de Lucy e encontra o vestido dela escondido no sótão de sua casa, enquanto Bess esconde que está com o anel de Tiffany. E George tem um caso com Ryan e está decidida a continuar com ele agora que ele não é mais casado, mas ele não está muito afim. Nancy vai à delegacia para analisar arquivos de Lucy e escuta que Ryan conseguiu que o juiz desse uma liminar para que o corpo de Tiffany seja transferido. Ela suspeita que a mudança é para manipularem o resultado e pede ajuda para os colegas do The Clown para invadirem o necrotério e terem acesso ao corpo e assim pegar o sangue de Tiffany. Assim poderá pedir a ajuda de John, um químico forense. Ela também descobre o caso de Ryan e George. Eles colocam o plano em ação e Bess e Ace conhecem Lisbeth, motorista de Ryan, e distraem ela enquanto Nancy procura o corpo de Tiffany. Ela aproveita e encontra o sangue que guardaram de Lucy, um pedaço de coroa com cabelo e um frasco com o sangue das pedras em que ela caiu. Mas o alarme toca e ela entrega tudo rapidamente a George. Já a Nancy é presa e aproveita para enganar Karen e acessar os dados do celular de Tiffany. Assim descobre que ela enviou a última mensagem para um contato anônimo. Após isso, Carson vai vê-la e ela questiona do vestido, mas ele diz ser apenas uma fantasia. Então ele a libera. Ela vai para The Clown pegar as provas e faz as pazes com George, que não gostava da Nancy por ter colaborado com os boatos sobre ela na escola. George fica grata por Nancy não contar para Ace e Bess sobre o caso dela com o Ryan. Então Nancy envia as amostras para John analisar e vai ver Nick. Enquanto isso, Carson queima o vestido encontrado por Nancy. No dia seguinte, Nancy encontra outro celular com o Nick, no qual tem a mensagem que Tiffany enviou falando de um pacote no carro. Ela percebe que o pacote estava no carro de sua mãe, que ela deixou com ele para que arrumasse e se sente usada. Ela sai chateada e volta para casa, onde escuta o Carson conversando com o Ryan, que diz que receberá a herança de Tiffany quando for provado que ela morreu de causas naturais. Após isso, ela vai para o The Clown, onde recebe a visita de Karen, que propõe que ela entregue Nick para que deixem de ser suspeitos.
George se anima com a ideia de serem inocentados, mas Nancy não sabe o que fazer. Em seguida, Nick vai ver a Nancy e conta que a polícia fez uma busca em sua casa. A polícia triangulou a ligação do celular descartável para o qual a Tiffany enviou a mensagem, mas a Nancy havia levado o celular e desativado. Ela devolve o celular para ele, que diz estar estudando o histórico de mensagens com Tiffany para achar pistas. Ele também entrega um relógio, que era o que estava no carro de Catherine. Ela era assistente social do Nick e o ajudou. Foi a Catherine que fez ele se encontrar com Tiffany, que começou a se comunicar com ele através de livros. Os dois começam a seguir pistas e encontram um cofre. A chave para o cofre está dentro do relógio e então encontram uma caixa no cofre. Nancy decide não ajudar Karen e mostra para ela um livro com mensagens de Tiffany sobre perdão para Nick, além de ter registros que ela o visitava toda semana. Nancy e Nick vão para o The Clown e Nick conta o que aconteceu no passado. Austin era seu amigo, mas usou substâncias ilícitas e foi para cima de uma amiga de Nick, mas ele não podia permitir e isso fez com que ele brigasse com Austin, que caiu do segundo andar e morreu. Assim recupera a confiança de todos e sai com Nancy para abrirem a caixa, onde encontram títulos ao portador no valor de 5 milhões, deixados por Tiffany para Nick. Eles não são rastreáveis e ela queria que ele mudasse de vida. Após isso, Ace resolve levar Nancy para ver a verdadeira casa de Bess. Todos pensam que ela morava em um penhasco com a sua tia rica, mas na verdade ela está morando em uma pequena van e diz que não está bem com a sua tia. Ela recebe o apoio deles e Nancy a convida para passar um tempo em sua casa até consertar a van, que foi danificada por uma tempestade. Mas antes de irem, Nancy descobre que ela está com um anel de Tiffany, mas não comenta nada. No dia seguinte, Carson revela que a autópsia revelou que a Tiffany morreu de causas naturais. Isso faz com que elas deixem de ser suspeitas, mas a Nancy decide continuar a investigação. Ela vê Laura, a irmã da Tiffany. Laura não acredita que ela morreu de causas naturais e que vai investigar por si própria. Logo, o policial McGuinness liga para Ace e pede para que ele acompanhe a Laura. Ace é obrigado a ajudar McGuinness, pois ele o pegou hackeando um sistema do governo crime federal e fez um acordo de passar informações para ele para não ser preso. Enquanto isso, Nancy começa a investigar Bess e descobre que o nome dela é Bess Turano e não Bess Marvin, como ela havia dito. Mas Bess sofre um ataque e suspeitam que seja Tiffany por ela estar com o anel dela. Ela diz que achou o anel no chão do estacionamento e então consultam a Victoria, que é uma clarividente, a mãe da George. Victoria explica que a Tiffany é atraída pelo anel e precisam devolver o anel para o corpo dela. Assim, elas vão no funeral e devolvem o anel. Então a Nancy finalmente confronta Bess, que conta a sua história. Ela é da Inglaterra e acredita ser uma Marvin porque a sua mãe falava muito deles. Quando as coisas ficaram difíceis, ela decidiu ir para Rosh Pai e quer descobrir a verdade. Já Carson aproveita o funeral para tentar se aproximar de Nancy. Ela não consegue perdoá-lo por não ter contado que sua mãe estava morrendo. Ele também anuncia para a mídia que o resultado da autópsia foi inconclusivo, o que gera a revolta dos Hudsons. Após isso, Nancy resolve reassistir a filmagem da morte de Tiffany e percebe que ela realmente deixou o anel cair antes de morrer. Então Bess disse a verdade. Após isso, recebe um sinal de Lucy para ir à escola, onde descobre que Karen mentiu que não conhecia Lucy. Logo, Ryan resolve dar uma festa em homenagem a Tiffany e Owen Marvin vai ao The Clown para pedir que trabalhem na festa e George aceita. Mas logo o comportamento dela fica estranho e seus amigos assustam, então levam ela até Victoria, que percebe que ela fez o ritual para devolver o anel de forma incorreta e agora está possuída pela Tiffany. George revela do caso que teve com o Ryan e eles armam um plano para reverter a situação antes que ela perca o seu corpo. Além disso, Nick descobre que Laura invadiu a sua casa e roubou o pendrive que ele não sabia que estava lá. Eles vão até a festa onde Nancy conhece Owen e deixa o Nick com ciúmes. Nancy também questiona Karen na festa, que revela que era a melhor amiga de Lucy, mas se afastaram após uma festa e entrou para a polícia por causa dela. Já Bess reencontra Lisbeth e passa o seu telefone para ela. Enquanto isso, Ace pega o pendrive e Laura revela para o Nick que ele tem uma senha e só tem uma chance para abrir. Eles conseguem usar a George para falar com Tiffany e descobrem a senha, mas ela pede para Laura não se envolver e Victoria liberta George. Assim, Nick e Ace abrem o pendrive e descobrem que Ryan havia convidado seu rival para jantar. Também encontram relatórios assinados por Owen e suspeitam que ele possa ter relação com a morte de Tiffany. Enquanto isso, Nancy tem as visões de Lucy e percebe que ela quer que cave. Então pede ajuda de Owen e encontra uma cápsula do tempo com um DVD.
que mostra que Lucy teve um relacionamento com Ryan. Então Nick começa a investigar Owen. Ele fala com Nancy, que resolve questionar o Owen, que confirma ser o sócio do Ryan, mas revela que também são inimigos. Ela volta para casa e encontra o Ryan, que está assustado porque sente que está sendo assombrado. Ele também revela que está quebrado e só tem umas moedas da família que venderá no leilão no baile de máscaras. Como as moedas romanas estão em um armazenamento particular da família, ele quer a ajuda de Carson para pegá-las, mas Nancy se dispõe a invadir e pegá-las desde que ele leve ela ao baile de máscaras. Já o Nick e a George descobrem que a Tiffany investigava a relação dos impérios dos Marvins e dos Hudsons. Em seguida, Nancy revela do acordo para Nick e George, que descobrem um manifesto de transportes. Eles continuam investigando a carga valiosa do navio Bonnie Scott, que afundou, inclusive as moedas citadas por Ryan. Então suspeitam que os Hudsons podem ter roubado suas próprias moedas e afundado o navio para encobrir o crime, o que gerou mortes. Enquanto isso, Nancy presencia Lucy atacando Ryan. O ataque ocorre em sua aliança. Então, dá as moedas para ele para que ela possa solucionar o que aconteceu com Lucy. Então, Ace pede um favor a Laura, que convida Bess, Nick e George para o baile de máscaras, enquanto Nancy vai com Ryan. Lá ela questiona Owen sobre as moedas e ele revela que Bonnie Scott era um negócio da sua família com os Hudsons. O navio afundou e entre os 12 mortos está o seu tio Sebastian. As moedas são a prova de que os Hudsons traíram os Marvins. Enquanto isso, Ryan prepara o leilão das moedas, mesmo contra a vontade da sua mãe, Celia Hudson. E Nancy começa a ter visões e descobre que a Celia tinha um caso com o Sebastian, inimigo de Everett Hudson. Após Lucy ver os dois juntos, ela morreu em menos de um ano. Após isso, Lucy volta a queimar a aliança de Ryan e Nancy descobre que ela quer dizer que a morte dela levou à morte de Tiffany. Ryan revela que levou a Lucy ao baile de máscara para impressioná-la, mas após este dia, os seus pais o afastaram de Lucy. O leilão ocorre, Owen compra as moedas, mas percebe que foram trocadas, nem se as trocou antes de ir embora. Então ele vai ao The Clown e passa o número de seu contato no FBI para que ela consiga fazer justiça, provando que os Hudson afundaram o navio. Ele também convida a Nancy para sair, mas ela nega por estar com o Nick. Já a Beth se encontra com a Lisbeth e ficam juntas. Antes de Nancy procurar o agente, ela conta para seus amigos que precisam resolver a morte de Lucy para resolver a morte de Tiffany e quer esperar os resultados das amostras. Mas Victoria alerta para colocarem as moedas em uma caixa de chumbo, pois elas atraem espíritos. Eles decidem fazer um ritual na lua nova usando as moedas para se comunicarem com Lucy. Nick descobre que os Hudson pagaram Carson com uma empresa de fachada 2 dias após a morte de Lucy. Isso abala Nancy, mas ela continua a investigação e vai atrás de fotos da cerimônia da Rainha do Mar, que não foram publicadas. Lucy morreu após a cerimônia, então as fotos podem ter pistas. Enquanto isso, Laura realiza campanha publicitária para divulgar a morte de Tiffany, o que deixa a polícia insatisfeita. Ace descobre que ela havia processado Tiffany para retirar dinheiro da herança que Tiffany cuidava. Ela também nega acordo com Celia, pois não quer que os Hudsons tenham acesso à herança de Tiffany. Então Ace fica desconfiado de Laura, já que ela ficará com todo o dinheiro de Tiffany se provar que ela foi assassinada. Ele revela sua desconfiança para Bess. Logo, John entra em contato com Nancy e revela que Tiffany foi envenenada com uma substância difícil de ser detectada e que a caixa com as coisas de Lucy sumiram. Logo, Nancy percebe que McGinnis já sabe que Tiffany foi envenenada e questiona Ace por passar informações e descobre do acordo que ele foi obrigado a fazer com o McGinnis. Isso deixa a Nancy chateada com ele. Ela realiza o ritual para se comunicarem com a Lucy e descobrem que não foi a mesma pessoa que matou ela e a Tiffany e que assombra Nancy pelo que ela achou no sótão. Mas as moedas usadas acabam derretidas e não conseguem mais respostas. Nick então questiona o que a Nancy encontrou no sótão, mas ela não conta. Ele se cansa dela sempre o afastar e termina com ela. Já Ace quer provar para Nancy que ele é confiável e por isso ele sai com a Laura e grava toda a conversa, mas eles sofrem um acidente e ficam internados no hospital. Enquanto isso, Nancy volta para casa e descobre que o Carson monitora suas mensagens, então ele pode ter descoberto sobre o John e roubado as evidências. Ela decide questionar o Carson sobre a morte de Lucy e ele nega ser o responsável, mas são interrompidos com a notícia do acidente de Ace e Laura.
Nancy encontra o celular de Ace e escuta a gravação, que mostra que não foi um acidente, mas alguém queria Laura morta. Então pede ajuda de Nick e acreditam que usaram um dispositivo remoto para provocar o acidente. Eles suspeitam de Lisbeth, pois ela entende de carros e tem a ligação com os Hudsons. Eles pedem Bess para descobrir a verdade. Então Bess questiona Lisbeth, que revela não ser apenas uma motorista, mas na verdade ela é uma policial que está infiltrada para investigar os Hudsons, pois suspeitam que tem alguém na polícia ajudando eles. Logo contam para Nancy e George e decidem trabalhar juntos para cruzar depósitos da polícia com transferências dos Hudsons. Assim, Nancy apresenta os dados para McGuinness, mostrando que foi o policial Wally que alterou os dados do carro de Laura, e as transferências provam que ele recebia dinheiro dos Hudsons. Após isso, Nancy vai conversar com Carlson, que nega envolvimento com a morte de Lucy e diz que viu marcas de carro no local. Foi até lá a pedido dos Hudsons, mas quando chegou lá ela já tinha caído. Ele pegou o vestido dela, que estava pendurado, e escondeu com medo dos Hudsons. Também revela que pegou as evidências no laboratório de John, pois queria protegê-los. Após isso, George entra em contato pedindo ajuda pelo desaparecimento da sua irmã Ted. Nancy sai para ajudar e Karen vai para a casa do Carson, mas logo ele sai para ajudar Nancy, deixando a Karen sozinha. Eles encontram Ted, mas Karen encontrou o diário de Nancy enquanto estava na casa, com várias evidências contra o Carson pela morte da Lucy, então o Carson é preso. Nancy fica arrasada e se sente culpada. Após isso, recebem a notícia que Ace acordou e logo volta a trabalhar. Além disso, a Bess decide contar para o Owen que ela pode ser uma Marvin. Sua mãe, Regina, é a irmã do pai do Owen. Eles fazem um exame de DNA que comprova que ela é da família. Após isso, Nancy descobre que Tiffany morreu com um veneno da erva de São Cristóvão e Ace lembra que o seu pai, Capitão Tom, trabalhou em um caso com o mesmo veneno. Eles vão atrás do Tom e descobrem que a professora de química Claire quem criou o raro veneno e prendem ela. Enquanto isso, Ryan volta para a cidade e Bess dá a ideia ao Owen de pedir para ele um artefato que prove o crime, agora que as moedas foram destruídas. Ele procura Ryan, conta que os Hudsons ficaram com todos os artefatos do Bonnie Scott e pede a ajuda de Ryan, pois assim ele poderia destruir sua família. Após isso, Ryan tira os artefatos do cofre e fala para o Owen parar de investigar o Bonnie Scott para que ninguém se machuque. Já Nancy recebe sinal de Lucy e descobre que sua mãe foi orientadora dela, mas que os arquivos sumiram, então suspeitas que os Hudsons pegaram. Ela está decidida a descobrir o verdadeiro assassino para liberar Carson, que está desacreditado, já que suas digitais foram encontradas na faca que acreditam ter atingido Lucy antes dela cair. Ela decide pedir a ajuda de Everett para que Carson seja liberado, e ele se dispõe a ajudá-la desde que ela descubra o que Owen tem contra ele, já que ele está espalhando que os artefatos do Bonnie Scott foram encontrados e que eles são os responsáveis pela morte de Sebastian. Nancy então procura Owen, que revela que há um sobrevivente do Bonnie Scott e leva ela para conhecer Bashir. Ele revela que se escondeu no Bonnie Scott e a carga não estava lá. Uma bomba explodiu e ele foi parar no mar, mas foi encontrado e resgatado. Por conta de tudo, ele não teve coragem de pedir asilo político. Owen quer ajudá-lo desde que ele testemunhe o que aconteceu. Enquanto isso, Nick acaba sessões de aconselhamento obrigatórias e quer recomeçar a sua vida. Ele descobre que o The Claw está à venda e decide comprar. Assim vai emprestar metade do dinheiro para George e serão coproprietários. Já a Bess leva Lisbeth para conhecer a sua van e conta que saiu de Londres há 1 ano para ser au pair, mas foi demitida. Seu visto já expirou e ela espera a ajuda dos Marvin para conseguir o green card. As duas ficam juntas e mais unidas. Bess também conhece a sua tia Diana, que não aprova a sua relação com Lisbeth e manda que ela conheça a Maya, que será a sua mentora nos negócios. Ela conhece a Maya e percebe as suas segundas intenções e fica confusa. Já a Nancy conta da proposta de Everett para Nick e George. Ele vai com ela até a casa de Bashir e descobre que ele tem o fragmento da bomba, que prova que não foi acidental o que aconteceu no Bonnie Scott. Ela bola um plano e vai em um jantar na casa dos Hudson e revela que o Owen encontrou o sobrevivente do navio. Logo, Everett aceita comprar o fragmento de Bashir e Lisbeth entra com a polícia e realiza a prisão de Everett. Após isso, Nancy encontra os arquivos de Lucy que os Hudsons esconderam e Owen ajuda Bashir com o melhor advogado de imigração. Tudo isso também aproximam a Nancy e o Owen, que ficam juntos.
Sally não gosta de nada que aconteceu e manda darem fim a Carson na prisão. Ele logo percebe a ameaça e liga para Ace tentar falar com Nancy, mas Ace resolve ajudar e invade o banco de dados da penitenciária para falsificar uma transferência de Carson e busca ele na prisão. Ele leva Carson para casa e pede para Karen verificar as imagens que provam que ele corre ameaça, mas tudo ocorreu em um ponto cego. Como solução, eles contam tudo para Beth, que pede a ajuda de Ryan. Ela propõe que os Marvin fiquem em dívida com ele caso ajude os Carson. Assim, o Ryan envia a gravação que prova que mandaram matar Carson, e ele consegue prisão domiciliar. Enquanto isso, Nancy chama Nick e George para irem com ela procurar Patrice, mãe de Lucy, que está internada em um hospital psiquiátrico para conseguir respostas. Ela revela que escondeu a chave dos segredos de Lucy na Bíblia de um homem magro. Então eles descobrem que o homem magro é Hopper, que é visto andando pelo hospital, e Nancy invade a casa de sussurros dele e encontra a chave. Ela chega a ficar presa e tem visões, mas consegue escapar e o hospital pega fogo. Após isso, Nancy procura Hannah, assim como na visão. Ela é uma guardiã e usa a chave que Nancy encontrou para abrir o cofre de Tiffany. No cofre, conseguem filmagem de Tiffany em que ela conta que estava sendo assombrada por conta do que encontrou. Assim, Nancy entende que Tiffany estava investigando a morte de Lucy, por isso ela foi procurar Patrice, e agora precisa descobrir o que ela descobriu antes da audiência de Carson. Logo, Laura reaparece. Agora que descobriram que Tiffany foi envenenada, ela ficará com toda a herança e foi eliminada como suspeita. Então convida Ace para se mudar para Paris com ela para recomeçarem. Ela decide passar um dia ajudando eles nas investigações para viajarem no dia seguinte. Eles seguem os passos de Tiffany e descobrem cartas de amor entre Lucy e Ryan, mas em um deles, Lucy pedia perdão e Ryan respondia ofendendo ela e desejando que ela morresse. Após isso, ele foi para o colégio interno. Um tempo depois, ela marcou um encontro com ele na noite em que Lucy foi morta. Assim, Ryan volta a ser um suspeito e chamam ele para o The Claw para refazer os acontecimentos do dia da morte da Tiffany, e assim descobrem que, na verdade, a salada que foi para ela era do Ryan, então quem envenenou queria a morte dele e não a dela. Nancy decide ir atrás do computador que Lucy usava e descobre que Josh, irmão de Lucy, acessava o e-mail dela e que ele acreditava que Ryan a matou. Ela percebe que Josh começou a seguir Ryan e por isso Tiffany se sentia seguida. E quando ele viu Ryan no The Claw, usou a oportunidade. Sabia da chave reserva, já que a sua mãe, Patrice, já trabalhou lá. Entrou pela cozinha e colocou o veneno na salada do Ryan, mas a Tiffany que comeu e morreu. Então ele admite que queria ter matado o Ryan. Os dois lutam e o Josh acaba sendo eletrocutado, a polícia chega, mas o corpo dele some. Após isso, Ace decide não ir para Paris e Laura vai embora. Já Beth toma uma decisão e fala com a Maya para que ela respeite o limite profissional, pois ela quer continuar com Lisbeth. Já Nancy ainda quer saber como Josh conseguiu o raro veneno. Ela vai com Nick e Ace na delegacia, onde pedem a ajuda de Tom, que se tornou voluntário. Assim descobrem que o veneno de Claire havia sido apreendido de uma das vítimas e Josh o conseguiu na delegacia. Eles verificam a sala de evidência e percebem que os frascos foram trocados e Nancy descobre que foi Karen quem trocou os frascos e deu o verdadeiro pro Josh. Então Karen confessa que queria fazer justiça por Lucy. Ela era sua melhor amiga e Ryan era intocável. Com isso, Karen é presa. Nancy também tem visões com Lucy e percebe que ela quer que encontre os seus ossos. Então ela se une a Owen, Nick, George, Beth e Ace para fazerem o ritual da Aglaeca, entidade para a qual as pessoas faziam pedidos uma vez por ano no dia do Porto. Eles conseguem os ossos, mas o preço é o sangue de Owen, então decidem salvar o Owen e não terminam de pagar o preço e todos eles ficam amaldiçoados. Após isso, Nancy assume seu relacionamento com Owen e ao saber disso, Nick se aproxima mais de George e começam a se envolver. Além disso, Nancy percebe que uma das facas de prata que sua mãe guardava sumiam, que pode ter sido ela a responsável por matar a Lucy e não Carson. Então, John vai para o The Clown para analisar a ossada de Lucy e Nancy também pede para ele comparar o cabelo dela com o cabelo que eles encontraram na coroa de Lucy para saber se é de Catherine. John está analisando quando são interrompidos pelo detetive Abe Tamura, que conseguiu o mandado para fazer busca, mas eles escondem a ossada e a polícia vai embora. Só então Beth percebe que o osso do crânio sumiu.
Enquanto isso, Nancy analisa os e-mails de Ryan para Lucy e percebe que não foi ele que mandou o e-mail ofendendo e desejando a morte da Lucy. Então procura o Ryan e diz que descobriu que veio de um IP em Lisboa, onde o pai dele, Everett, estava comprando uma empresa. Então pede a ajuda dele ou entregará esses e-mails à polícia. Ryan conta que fugiu do internato para ver a Lucy, mas quando chegou as pessoas já estavam falando da morte da Lucy. Então ele percebeu que parecia culpado, pois esconderam a relação por meses e se revelasse naquele momento seria julgado. A Nancy acredita que o Everett analisou os e-mails e descobriu da relação deles, então ameaçou a Lucy. Eles vão atrás de Everett, que confirma que mandou a Lucy se afastar, mas que viu ela indo embora e se encontrando com uma amiga, Karen. Então a Nancy vai ver Karen, que confessa que brigou com a Lucy, pois ela estava abalada com os boatos que espalharam sobre ela e Karen decidiu trocar as urnas para que a Lucy ganhasse como rainha do mar, mas a vitória fez ela ser mais julgada e brigaram. Então Nancy e Ryan vão à casa de Lucy em busca do diário dela. Eles encontram e Nancy leva para a audiência de Carson. Assim, Nancy revela que Lucy conheceu Ryan no verão de 1999 e se apaixonaram e continuaram o romance por e-mail. Na primavera de 2000, Everett descobriu, mandou então que Lucy se afastasse, mas ela se recusou a terminar com ele. Então ele afetou a vida de Lucy, que não suportou e terminou com Ryan, que ficou arrasado. Ela foi visitar Catherine e usaram a prataria da avó dela. Neste almoço, ela roubou uma das facas de prata e ficou com ela até a coroação da rainha do mar. Nesse dia, ela foi para o penhasco para acabar com sua vida. Por isso a digital de Carson está na faca, pois foi tirada por Lucy da casa dele. Assim, Carson é inocentado. Após isso, McGinnis revela para Ace que cansou da corrupção e vai se mudar, e o detetive Tamura que vai ficar no seu lugar. Já Nancy vai para o The Clown e descobre que o cabelo encontrado na coroa era de Catherine e que a alçada de Lucy mostra que ela deu à luz. Assim, ela questiona Carson, pois vê que ele mentiu sobre o dia da morte de Lucy. Carson revela que Catherine recebeu uma ligação de Lucy em pânico pedindo ajuda e foram até o penhasco. Ao chegar lá, eles descobriram que ela foi lá para se matar, mas deu à luz. Ela manteve a gravidez em segredo por medo de Everett. Ela implorou para cuidarem do bebê. Ele usou a faca para cortar o cordão, mas assim que eles viraram, Lucy caiu do penhasco. Então saíram da cidade para esconder a origem do bebê e só voltaram quando todos acreditavam que Nancy era filha deles. Nancy fica abalada e vai para a casa de Owen. Ele convida ela para ir na festa da Diana. Ela decide se reunir com seus amigos na festa para quebrarem a maldição da Aglaeca, mas para isso precisam de um parente consanguíneo dela. Então ela vai ver o Ryan, que continuou analisando o diário da Lucy e suspeita que ela estava grávida. Ela pede a ajuda dele para quebrar a maldição, mas quando ele descobre que Owen pode morrer, não quer ajudar. Nancy fica com raiva e vai para a festa sem o Ryan, mas ele acha o medalhão dela no carro e percebe que ela é igual a Lucy. Então vai na festa confrontá-la e descobre que ela é sua filha. Eles realizam o ritual e seus amigos descobrem que o Ryan é o pai dela. Mas os sinais da maldição continuam, então descobrem que Aglaeca tem origem humana e procuram Owen e o encontram morto. As investigações começam e Diana manda que a Bess fique próxima de Lisbeth para usá-la e descobrir as informações da polícia. Já a Nancy descobre que quando Aglaeca cobra o preço que não foi pago, ela mata todos de uma vez, então não foi ela que matou o Owen. Nancy investiga e descobre que ela que estava sendo vigiada e não o Owen. Ela resolve ir ver Patrice para perguntar sobre o Josh e descobre que ele está lá. Ele confessa que matou o Owen e ela revela que é sobrinha dele e que a Lucy não foi assassinada e o Josh é preso. Com tudo finalizado, decidem enfrentar a maldição juntos. Já George decide assumir o seu relacionamento com o Nick, enquanto Bess analisa pinturas dos Marvins e descobre que seu avô Douglas quem as fez. Em uma delas, ela reconhece a Aglaeca. Enquanto isso, eles têm visões de suas mortes. Não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho e deixe aí o seu joinha, porque Resumão sempre dá muito trabalho. E agora estamos prontos para a segunda temporada. Tchauzinho!